Cumprimento mais uma vez os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Amém? Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, amado Deus, Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, como já orado, para cumprir o teu ID, Pai. Para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, mas primeiro nasceu no teu coração, Pai. Para que muitas pessoas possam receber, Senhor, uma porção, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado também, Pai. Eu te peço, Senhor, que nesta noite o Senhor me use, Senhor, e me dê, Senhor, estrutura, Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que não seja a minha vontade, mas a tua, Pai. A tua vontade através de mim, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Como lemos agora em Mateus 16, 24, está escrito: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Irmãos, já tem alguns dias que esse versículo tem, assim, sabe, incomodado meu coração, tem falado muito comigo. Porque normalmente quando a gente fala assim, cada um carregue a sua cruz, ou você fala assim, a minha cruz, né? Nós temos a mania de colocar um peso nessa cruz, um fardo nessa cruz, sendo que não é isso que Jesus fala, né? Quando ele fala, pegue a sua cruz, normalmente a gente fala, né? A gente relaciona essa cruz com um relacionamento tenso, com um filho que é ingrato aos teus olhos, problemático dentro da sua casa, dentro do serviço, dentro da escola e assim por diante. Uma doença que você não consegue encontrar a cura, ou que o médico mesmo fala que não tem cura, né? Você coloca esse fardo nessa cruz e a gente coloca um peso que na realidade não era para se colocar, porque Jesus falou, né, que ele não dá fardo maior do que nós suportamos. E quando ele diz, pega a tua cruz e me siga, ou seja, siga Jesus, né? Ele não ia falar para você pegar aquilo que é pesado demais para você e segui-lo. Até porque, quando a gente entende o significado da cruz, né, a gente entende que não somos nós que carregamos na realidade essa cruz. Na realidade, não somos nós que carregamos isso que a gente considera que é fardo, que é pesado, que é dolorido para nós, para muitos, né? Que é algo que é difícil de ser tratado. Até porque Jesus fez esse sacrifício. Quando ele foi crucificado, quando Jesus foi crucificado, lá naquele monte, ele simbolizou que ele estava carregando, levando sobre ele naquela cruz, todo esse fardo que para nós, que hoje nós consideramos como um fardo. Ele venceu a morte por nós, ele se fez, ele tomou as dores por nós, né? Ele se humilhou no nosso lugar, ou seja, ele se fez maldito por cada um de nós. E a gente às vezes esquece isso, ou confunde até, né? Alguns confundem até, achando que o pegue a sua cruz quando você colocar no centro de um problema e falar, essa é a minha cruz. Sendo que não é isso. Porque quando Jesus foi crucificado naquele monte, ele disse que ele levou sobre si tudo o que nós deveríamos estar carregando, tudo aquilo que era para hoje estarmos carregando. Ou seja, aquela cruz de Jesus, ela representava
a morte de uma forma humilhante e dolorosa, como nós deveríamos estar vivendo, sendo que muitos ainda não entendem que você não está mais vivendo essa cruz, mas continua colocando essa cruz na sua vida. Hoje, muitas pessoas acham que a cruz também simboliza, né, a misericórdia de Deus, simboliza o arrependimento que ela precisa. Não, não é isso. Né? O perdão, né, simboliza um perdão porque eu estou sofrendo, por isso eu sou perdoado. Não. Eu estou me tornando, eu estou sofrendo, por isso eu tenho a misericórdia de Deus. Não, não é isso. Eu estou vivendo, eu estou comendo o pão que o diabo amassou, por isso que eu tenho a graça de Deus. Não, não é isso. Né? Nós temos que entender que tudo isso, que nós temos o amor, nós temos a graça, nós temos a misericórdia de Deus, pelo simples ato daquilo que Jesus já fez por nós na cruz. E muitas pessoas ainda não conseguem entender, nem olhar esse ato como algo para a gente engrandecer a Deus. Porque nós queremos colocar quem no centro de tudo? Nós queremos colocar quem, né, como autopiedoso? Nossa vida, o nosso caráter, a nossa família, o próprio eu, a nossa vontade. Sendo que não é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que entender que quem precisa estar no centro de tudo isso é Jesus. Quem precisa estar no centro todos os dias da nossa vida, quem precisa ser o foco de tudo isso é Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o pecado é quando nós tiramos o foco de Deus, ou melhor, o foco de Jesus. Então, nós esquecemos desses detalhes e acabamos vivendo coisas corriqueiras e dificultando até mesmo as coisas que Deus tem para nós. Eu vejo assim, muita gente falando assim, eu tento e não consigo. Eu tento e não dá certo. Mas não é você. O seu papel é o quê? É orar, é acordar de manhã, ler a Bíblia, orar, louvar o Senhor, como já foi falado aqui, engrandecer o nome de Deus. É lógico que você não vai ficar chupando o dedo em casa quando você precisa de um emprego, não. Você precisa estudar, precisa se especializar, você precisa levar o seu currículo nas empresas, mas você precisa também o quê? Orar. Não é porque a sua família está um caco que você não vai fazer nada por eles. Não, você tem que orar. Orar e confiar no Senhor. Se são crianças pequenas, você tem que ensinar o quê? A Bíblia. Você tem que ensinar o quê? A palavra de Deus para eles. Se já tem uma maturidade, já são adolescentes, já são grandes, você vai continuar ensinando, mas quem vai convencer a partir daquele momento não é mais você. Isso já é o papel do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quem nos convence, quem convence o homem do seu pecado e traz o arrependimento, é o Espírito Santo. Então nós daí temos que fazer o quê? Orar, pedir para o Espírito Santo, convence o meu filho, convence o meu marido, traz o arrependimento a eles. Muda, Senhor, muda a história, muda o cativeiro, tira, Senhor, as grades, tira, Senhor, as cadeias que os prendem. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe nem como orar. A gente não sabe nem como pedir ao Senhor. E a gente fica falando assim, essa cruz, essa minha cruz, esse fardo. Sendo que Jesus já falou o quê? Ele levou tudo isso sobre ele na cruz do Calvário. Quantas vezes a gente costuma dizer, minha família é um problema, eu não sei mais o que fazer. Não é você que vai mudar, não é você que vai fazer nada. O que você tem que fazer é orar. A orientação tem que ser dada? Tem que ser dada. Mas quem vai fazer o papel de convencer o seu filho que ele está errado? Quem vai fazer o papel de convencer aquelas pessoas ao seu redor, os seus irmãos, que está errado, que eles precisam largar a idolatria, que eles precisam largar o vício, que eles precisam converter os teus caminhos, que eles precisam se endireitar na vida? É o Espírito Santo. O seu papel é o quê? É dar o exemplo, é falar de Jesus, falar do amor de Deus,
É isso que Jesus falou, faça o ide. O ide é apresentar o amor de Deus a cada um deles. É falar da grandeza de Deus, do que Deus pode fazer na vida deles. É falar daquilo que Deus já fez por cada um de nós. Quando Jesus Cristo se entregou naquela cruz, ele não precisava fazer aquilo. Tanto é que era um sacrifício tão grande que ele mesmo fala, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porque ele sabia que a dor, a tortura, a humilhação e tudo mais seria o extremo. Então, o que acontece? Nós temos que entender, como foi lido no começo, que não é o que mata o homem, não é o que se come, mas é o que sai da sua boca. Quando fala, tome a sua cruz e siga-me, nós temos que entender que nós temos que comer o alimento. Para encher o nosso coração, nós temos que comer do alimento bom. Qual que é o alimento bom? É o pão que desce do céu. Qual que é o pão que desce do céu? Jesus falou que ele é o pão. Ele falou que ele é o pão. Jesus falou, o pão nosso de cada dia. E o que acontece? As pessoas, elas preferem o quê? Elas preferem o egoísmo. O que a gente tem visto muito hoje, preferem o quê? A futilidade. Não, eu preciso disso, porque aquela irmã lá, ela tem, e eu preciso ser melhor que ela. Ou então, não, esse brinco aqui vai combinar com aquela bolsa, com aquele sapato, eu preciso. Sendo que é uma coisa tão fútil, vai acabar, vai ficar para as traças, e aí, você não vai levar. Os prazeres da carne, como foi lido, né? A questão da sexualidade, né? A questão da inveja, né? Então, nós temos que aprender. Isso tudo precisamos deixar para trás. Nós precisamos o quê? Deixar na cruz. Nós precisamos o quê? Parar de carregar conosco a soberba. Quantas pessoas soberbas ainda existem? Acham que são melhores que as outras, acham que podem mais que as outras, acham que conhecem mais a Bíblia, ou mais a palavra, ou mais alguma coisa do que as outras, sendo que a palavra de Deus mesmo fala, né, que nós não sabemos de nada, nós não sabemos de nada. Ou até mesmo na escola, quantas pessoas acham que sabem, entre os professores, entre os alunos, acham que sabem muito, então eles precisam agir de forma que vai humilhar o seu próximo, vai humilhar o aluno, vai humilhar o outro professor, o seu companheiro. Nós temos visto isso em muitos lugares. A soberba também, a gente vê no mundo político. Nós estamos vivendo um tempo de campanha, a gente tem visto. Nós temos que orar, abençoando e também pedindo para Deus, arranca a soberba, Senhor, arranca o orgulho desses homens, porque eles são de carne como nós, eles são humanos como nós. Se nós precisamos deixar isso para trás, eles também precisam deixar para trás. Nós precisamos orar, pedindo para Deus, arranca, Senhor, tudo isso, Senhor, que também não agrada a Ti, Pai, porque o homem, ele é corruptível. Nós precisamos entender que o homem, ele está sujeito a corromper. E quantas vezes, né? Quantas vezes que nós simplesmente decidimos o quê? Falar mal, criticar, né? Apontar o dedo. Quantas vezes nós preferimos o quê? Julgar. Como a irmã falou, da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Na mesma medida, seremos julgados. Por que não entregar isso na cruz? Depositar na cruz do Calvário? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que entregar tudo isso. Nós temos que depositar tudo isso. Em Lucas 9, do 23 ao 24, diz assim: E Jesus proclamava às multidões:
Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Veja, quando você nega a sua cruz, você ganha uma promessa de Deus. Quando você se nega, né? Quando você nega tudo isso que a gente falou, que já foi falado, o orgulho, a soberba, né? O homem corruptível, né? A sexualidade, os prazeres da carne, você está o quê? E você segue a Jesus, você está o quê? Ganhando uma promessa que foi feita pelo próprio Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Isso é uma promessa para todo aquele, né, que consegue deixar de lado tudo isso, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Pegar a sua cruz é o quê? É lançar tudo isso para fora. É entender que Jesus fez o grande sacrifício. A sua cruz não tem sacrifício. A sua cruz é continuar, por mais que haja problemas, por mais que haja lutas, é continuar focado em Cristo, é continuar olhando para a cruz, é continuar acreditando nas promessas de Deus, é continuar orando para que Deus venha suprir aquilo que você precisa, atender aquilo que o seu coração necessita. Quantas vezes nós oramos, pedimos, mas dali a pouco a gente vai lá e tenta fazer, tenta mudar com as nossas próprias mãos. Quantas vezes a gente ora, pede para Deus tirar os nossos filhos do vício, converter os nossos maridos, mas depois a gente vai lá e fica, né, falando. É isso que Deus fala para fazer? Não é. Não é. Isso é querer fazer o quê? A sua vontade. A sua vontade, sei lá, colocada. Porque a gente sabe o que é melhor. A gente sabe que se a gente largar tudo isso, é melhor. Mas cada um vai largar. Vai negar a si mesmo e pegar a sua cruz. Cada um. Ou seja, a cruz do seu marido é a dele. A cruz do seu irmão é a dele. Não é a sua cruz. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem. Por quê? Porque elas amam tanto o seu próximo, o seu irmão, o seu marido, que ela também quer carregar a cruz. Mas Jesus fala que não é para você fazer isso. Porque você vai estar o quê? Você vai estar falando que aquilo que Jesus fez na cruz não foi o suficiente para aquela pessoa ou para você. Aquilo que Jesus já pagou, aquele preço que Jesus já pagou na cruz, não foi o suficiente. Você também vai ter que pagar. Você está falando isso para Deus. Você está falando isso para Jesus. Então, nós temos que entender que não é assim que funcionam as coisas. Não é dessa forma. E ainda no versículo 25 diz, porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Não adianta nada, não é? Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. O que adianta você conseguir converter todas as pessoas ao seu redor e você não ganhar a salvação? Então nós temos que entender que o negue a si mesmo e pegue a sua cruz, não é somente carregar um fardo, é muito o contrário, é você depositar, é negar aquilo que você quer fazer e entregar para Jesus e confiar que Ele está fazendo por você e o que Ele já fez não precisa ser feito de novo. Quando a gente lê João 16, eu não vou ler todo João 16. É mais fácil a gente entender, ou melhor, é mais fácil a gente valorizar o nosso problema do que valorizar aquilo que Jesus fez na cruz. Em João 16, 33... João 16, 33 diz, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Ou seja,
Jesus está alertando. Não é porque você negou a si mesmo que você não vai ter mais, que você não vai ter mais aflições, que você não vai ter mais tribulações, que vai ser tudo um mar de rosas, não. Ele está falando assim, que nós teremos a paz de Cristo, não é a paz que nós desejamos para essa guerra que estamos vendo, na Ucrânia e na Rússia. Não, não é essa paz. É uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que ninguém sabe explicar. Você está vivendo numa aflição, precisando de dinheiro para pagar as contas, precisando de dinheiro para comprar remédio para o seu filho, para a sua casa, para a sua mãe, para o seu pai, precisando do emprego porque você acabou de ser mandado embora, mas você, quando segue a Jesus e confia em Cristo, você tem uma paz no seu coração que você não consegue explicar. Você não entra num desespero como normalmente as pessoas entram. Você entende que na hora certa Deus vai abrir a porta, na hora certa a provisão vai chegar, na hora certa as coisas vão acontecer. Porque Jesus fala, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Olha que palavra linda. Olha a palavra de Deus como ela é linda, ela é perfeita. Ele diz, tende fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra de Deus diz. E coragem por quê? Porque muitas pessoas hoje perderam a coragem de ir para a igreja, coragem de orar, coragem para levantar da cama, não é? Coragem para lutar, guerrear contra as coisas que a gente está vendo, que no mundo espiritual está acontecendo, que você não consegue entender. Coragem para falar a verdade, coragem para viver o evangelho, coragem para pregar a palavra, coragem para aceitar Jesus, coragem para tudo. A gente vê as pessoas perdendo coragem para tudo. Quantas pessoas hoje não têm nem coragem de sair de casa? Não é assim? A gente escuta as pessoas falando, não, porque fulano morreu, ciclano morreu, beltrano morreu. Se chegou a hora deles, eles vão morrer. A palavra de Deus diz que nós não temos como acrescentar um dia das nossas vidas. Nós não temos poder para isso. Se chegou a nossa hora, nós vamos morrer. Se você trabalhou, você é servo de Deus, e você entende a sua identidade em Cristo, quando chegar a sua hora, você vai partir para a glória de Deus. Não é para a sua glória, não é para a glória do mundo e nem é para a glória do seu inimigo. É para a glória de Deus. Então nós temos que entender. E Jesus ainda disse, porque Ele venceu o mundo, Ele já venceu por nós. Nós não temos que vencer nada. Nós não precisamos provar que precisamos vencer nada. Ele já venceu por cada um de nós. A palavra de Deus é maravilhosa. Não tem explicação. Quando você começa a ler e o Espírito Santo começa a te revelar as coisas, você começa a se maravilhar com tudo que Deus fala com você, tudo que Deus revela a você. E é engraçado, porque nem sempre é fácil seguir a Jesus. Isso é tão verdade, quando a gente vai lá em Lucas 9, Lucas 9, a partir do 57. Lucas 9, 57 diz, quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus, eu te seguirei por onde quer que andares. 58, mas Jesus lhe replicou, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. 59, entretanto, a outro homem fez um convite, segue-me. Ele, contudo, argumentou, Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. 60. Todavia insistiu Jesus, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. 61. Outro ainda lhe prometeu, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares.
62. Ao que Jesus lhe assegurou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Veja só, aqui 3 pessoas queriam seguir Jesus. Para ver, não é fácil. Não é fácil seguir Jesus. E ele dá o exemplo ele dá 3 respostas diferentes. Uma, ele fala o quê? Que até as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, que para seguir Jesus não era fácil. Não é fácil, é como foi lido agora em João. Não é fácil, mas ele fala o quê? Nós passaremos por aflições e tribulações, mas tem de bom ânimo. Porque nós precisamos da fé e coragem. Então veja só, aqui ele fala, venham, mas você vem acreditando que não vai ser fácil. Depois o outro diz, entretanto, o próprio Jesus diz para o outro, né, segue-me. E ele contudo argumentou, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Veja só, quantas pessoas têm dado desculpa. Jesus convidando, vem até mim, siga-me, vamos comigo, vamos, porque ele fala que ele já preparou, ele foi na frente, ele já preparou morada para todo mundo e está nos aguardando com um banquete. E quantos têm falado, não, agora eu não posso, eu preciso fazer minhas coisas. O que é isso? As 2 desculpas que os 2 outros deram são coisas relacionadas ao mundo. Eu tenho minha casa para cuidar, eu tenho meu pai para cuidar, minha família, eu tenho ainda que preparar muitas coisas aqui na terra. E Jesus está falando o quê? Quando ele fala, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Ou seja, é para negar tudo isso. É para seguir a Jesus sem se preocupar com essas coisas. É deixar para trás tudo isso. Quer dizer que eu vou abandonar meu pai, vou abandonar minha família. Não, não é isso. Jesus está falando o quê? Siga-me. É o quê? Você não vai dar desculpa. Hoje eu não vou para a igreja porque meu pai não está muito bem. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou com uma dorzinha aqui nas minhas costas. Hoje eu não vou para a igreja porque minha cabeça está doendo. Hoje eu não vou para a igreja porque eu perdi meu emprego. Hoje eu não vou para a igreja porque eu tenho que cuidar da minha família. Não, Jesus está falando o quê? Siga-me, siga-me independente do que você está vivendo, do que você está passando. É siga-me. A ordem é siga-me. Mas é muito difícil para muitas pessoas. Deixa eu te fazer umas perguntas. Se você, se Jesus chegasse para você, toma a tua cruz e siga-me, será que você não responderia, ou você não faria a pergunta, não faria as indagações, melhor, tipo, ou melhor, você não se questionaria, será que eu estou disposto a seguir Jesus se isso significa perder alguns dos meus amigos? Pensa, seguir a Jesus às vezes significa perder alguns amigos, amigos próximos até. Por quê? Porque aqueles amigos podem servir amanhã de pedra de tropeço. Deus conhece a vida de todos e o coração de todos. Você pode confiar a sua vida a eles, porque você acha que eles são amigos. Mas os amigos do mundo nem sempre são os amigos de Deus. É melhor sermos amigos de Deus do que amigo do mundo. Ou ainda você pode pensar, será que eu estou disposto a seguir Jesus se isso significa alienar minha família? Ou seja, a sua família começar a falar assim, você está parecendo um alienado, só sabe falar de Jesus, 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 Jesus. Mas é melhor ser alienado em Jesus do que alienado nas coisas do mundo, não é? O mundo não vai me trazer salvação. O mundo não tem como me trazer cura. O mundo não tem como me dar algo que está no sobrenatural. O mundo não tem como abrir portas que somente Deus abre. Assim diz a palavra, a porta que Deus abriu, homem nenhum fecha. E a porta que Deus fechou, homem nenhum abre. Então, se for para trazer uma alienação em relação ao reino de Deus, é melhor sermos considerados pessoas alienadas em Cristo.
Ou ainda você pode pensar, eu não estou disposto a seguir Jesus se isso significa perder o meu emprego. Quantas pessoas que têm o melhor emprego do mundo, ou melhor, pedem, né, o melhor emprego do mundo, quando alcançam aquele emprego, param de ir para a igreja. Fazem uma campanha para conseguir um emprego, Deus abre a porta, depois não vai mais para a igreja, por quê? Estou cansado, hoje eu trabalhei demais, hoje eu tenho que fazer muitas horas extras, amanhã eu tenho que acordar muito cedo, né? Ou ainda, não, eu não vou porque o pastor quer que eu dizime. Não vou dizimar não. O dízimo está relacionado ao Antigo Testamento. Ou, eu tenho que ofertar para missões. Não. Meu dinheiro é muito suado, não tem como ofertar. Veja só, quem que te deu o emprego? Foi Deus. A palavra de Deus fala que Ele nos abençoa e Ele se alegra em nos abençoar. Mas aí depois que Ele nos dá a bênção, a gente faz o quê? Dá as costas para Deus? Ontem o pastor falou uma coisa muito forte. Ele fala, achegai-vos a mim que eu me enxergarei a vós. Mas se você também se afastar de Deus, Ele também se afasta de você. Então eu vejo assim, quantas pessoas não conseguem voltar para a igreja? Por quê? Porque não conseguem negar a si mesmo. Não conseguem tomar a cruz verdadeira, a cruz que precisa carregar e seguir a Cristo. Você também pode se indagar pensando, eu não estou disposto a seguir Jesus, porque isso significa perder a minha vida, como eu disse agora. Mas você já parou para pensar como foi a vida dos apóstolos? E o que eles ganharam? Como eles morreram? Não foram mortes felizes. Tirando João, que morreu de velhice na ilha de Pátimo, mas ele estava sozinho. Os outros foram o quê? Quartejados, apedrejados, crucificados, decapitados, né? Então foram todos tiveram mortes horríveis. Mortes assim que eu não desejo para mim, nem para ninguém. Nem para ninguém, nem para o meu inimigo. Mas a palavra de Deus diz que se tivermos que perder a vida, nós vamos ter que perder. E nós vamos ter que fazer como Estevão, felizes, falando ainda, Senhor, não impute essa maldição sobre essas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. É difícil. Hoje a gente pode até falar e assim, falar, né, de forma tranquila, porque não estamos sofrendo esse tipo de perseguição. Mas existem muitos lugares no mundo que a gente conhece pessoas que estão sendo perseguidas. Pessoas que sofrem esse tipo de perseguição e estão morrendo por causa do Evangelho. Porque não podem nem pronunciar o nome de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que para estes está garantido um grande galardão. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque eu sei que muita gente acaba desistindo quando vê a dificuldade. Muitas pessoas acabam até negando a Cristo. Mas sabe por quê? Porque eles não entenderam o que foi o sacrifício na cruz. Eu quero que pode ser que vocês já tenham escutado isso, ou vocês já tenham até percebido isso, mas eu quero fazer umas indagações do que foi a cruz do Calvário. Veja só, em João 19:2, João 19:2, diz, os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. E ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Veja, esse trançaram uma coroa de cruz, uma coroa de espinhos, para vocês terem uma ideia, eram cravos. Esses cravos, eles tinham em média de 13 a 18 centímetros de comprimento. Imagine, comprimento. E 1 centímetro de diâmetro. E sabe como que eles colocaram na cabeça de Jesus? Eles não simplesmente colocaram, não. Eles forçaram a entrar na cabeça de Jesus e ainda martelaram para fixar na cabeça de Jesus.
Fora isso, veja só, ele foi o quê? Ele foi ferido. Foi ferido de tal forma, não consigo nem imaginar como que era a dor que ele sentia. Em Mateus 27, 26, em Mateus 27, 26 está assim: diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e entregou para ser crucificado. E em João 19, 1 disse: sendo assim, Pilatos tomou Jesus e o mandou flagelar. Veja, eu esqueci de anotar o versículo aqui, mas tem um versículo que fala que ele foi açoitado pelo menos 234, ele teve pelo menos 234 açoites, ou seja, ele foi tomou 2 séries de 39 chicotadas. Por que 39? Porque para os judeus, 40 chicotadas era um açoite assim que ninguém podia sofrer. Então, ele tomou 2 vezes uma série de 39 chicotadas, que dá equivalente a 234 chicotadas. Mas veja, não era um chicotezinho simples, não. Era um chicote onde os romanos, eles tinham, na ponta, eles se dividiam em 3 partes, e em cada parte ou tinha um pedaço de osso pontudo, ou um pedaço de um metal pontudo. Então, era muito açoite que ele levou, porque não era só os chicotes, eram pedaços de carnes que eram arrancadas do corpo dele por causa daquele osso, daquele metal que estava na ponta de cada parte do chicote, de cada ponta. Então, veja só, imagina, né, quando a gente lembra, quando vocês iam, por exemplo, no açougue, em muitos açougues ainda a gente vê, né, aquelas moscas, né, rondando. Por quê? Porque tinha sangue. Imagine no corpo de Jesus, o quanto de mosca, ele não tinha nem condições de espantar aquelas moscas. Era muita coisa, era muita aflição para uma pessoa só, e ele suportou tudo calado. Isso que me aflige mais, porque ele suportou tudo isso calado. Ele sofreu um sofrimento espiritual e emocional tão grande que ninguém consegue explicar. Em Mateus 27, 46, ele disse, né, ele gritou na realidade: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? O sofrimento dele ali era tão grande, que por 2 motivos ele se sentiu abandonado. Um, porque ele estava levando sobre si todas as nossas maldições. Todo homem que carrega um pecado, ele precisa, quando ele não confessa, ele não tem como ter parte com Deus, ele é separado. Ali Jesus estava levando sobre si todas as nossas maldições, todos os nossos pecados. Então imagina, ali Deus não podia nem olhar para ele, porque Jesus estava carregando aquilo que separava de Deus. Então isso já trouxe um sofrimento espiritual para ele, e emocional, porque ele se sentiu só. Você já pensou morrer sozinho? É uma dor muito grande. É uma dor que não dá para explicar. É um sofrimento muito grande. E ali, ele estava sentindo isso. Em Gálatas 3:13, em Gálatas 3:13 está escrito: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja,
Ele se fez maldito por cada um de nós, por mim, por você, pelas irmãs aqui. Ele precisou fazer isso. Por que ele precisou fazer isso? Porque Deus nos queria. Deus queria a reconciliação. E a humanidade estava envolvida em pecados que não tinha como pagar mais com nenhum tipo de sacrifício, a não ser o sacrifício do próprio Filho de Deus. Veja só, ele sofreu tanta humilhação, né, que em João 19, 23, 24, diz que eles arrancaram as vestes de Jesus, então provavelmente ele ficou nu, e ainda cortaram e lançaram sorte sobre aquelas vestes. Imagine, você já está sofrendo tanto ali, e ainda vai ter que, não pode nem ficar com a sua roupa naquela cruz. Você não pode nem ficar vestido, né, morrer vestido apropriadamente. Não, eles tiveram que arrancar. Mas isso também está escrito no Velho Testamento, foi uma promessa que se cumpriu. Além disso tudo, ele teve que suportar, né, as mãos e os pés pregados. Você já imaginou quando você fura o seu dedo com agulha ou corta o seu dedo com a faca? Normalmente é afiado, por isso que você furou e cortou. E dói, né? Dói muito. Imagine ali, naquela época não existia ferramentas para amolar os pregos. Os pregos não eram como os pregos de hoje. Os pregos, uma vez eu vi uma reportagem que falava que os pregos eram tão raros, que eles usavam apenas para bandidos que eram muito perigosos e que de alguma forma poderiam fugir daquela cruz. Então eles pregavam com o prego para não correr o risco do bandido sobreviver ou até mesmo conseguir fugir. E ali, Jesus foi considerado o bandido dos bandidos, porque ele foi crucificado, as suas mãos e os seus pés foram crucificados com pregos, não foram só amarrados, porque naquela época, normalmente as pessoas eram amarradas, e ali não, ele foi crucificado com pregos. Ele morreu da forma ele teve que carregar, né, a cruz. Depois de levar tantos açoites, ainda teve que carregar a sua cruz, que equivale a mais ou menos cerca de 30 quilômetros. Ou seja, isso porque a cruz pesava tinha mais ou menos uns... Agora eu não lembro, eu esqueci de anotar, mas ele não lembro qual que era o comprimento dele, mas era muito comprido. Imagine, um trem pesado, carregar mais ou menos 30 quilômetros. Ele teve a ajuda de um certo pedaço, um certo trecho pelo Simão, né? O Cirineu. Mas imagine, uma pessoa que não está nem conseguindo ficar de pé, ainda ter que carregar a sua cruz. Tamanho dessa humilhação, tamanho da dor de Jesus. Ele também sentiu sede. Naquela cruz, ele sentiu sede. Né? A gente lê em João que ele sentiu sede. Jesus sofreu e pediu por água. E depois que na realidade não deram água, mas deram vinagre, ele se expirou. Mas veja, imagina, o corpo dele como que não estava. Quando você faz aquela faxina em casa, né? Quando você faz aquele trabalho pesado, normalmente você sente dores nas pernas, cãibras, dores na coluna. Imagine ali Jesus, né? As dores que ele sentiu, as cãibras que ele sentiu, o cansaço que ele sentiu, não tinha como descansar, não tinha como se encostar ali. Porque se ele jogasse o peso dele para cima, ele não tinha mais força, então ele tinha que o quê? Jogar o peso para baixo. Daí, imagine as dores que ele não estava sentindo. O braço dele, né, por estar esticado para cima, as pernas dele pregada ali. E alguns historiadores dizem que ele ficou cerca de 9 horas a 15 horas pregado naquela cruz. Imagine o tempo que ele ficou pregado naquela cruz. Foram muitas horas. Foram muitas horas.
Tudo isso eu estou te dizendo, meu irmão, para você entender que o sacrifício de Jesus não foi pouca coisa. A gente às vezes esquece. A gente até lembra que ele pagou um alto preço, mas a gente esquece o quanto foi penoso, o quanto foi dolorido, o quanto foi humilhante, o quanto foi sacrificante aquela cruz. E ele fez por amor a cada um de nós. Por isso, meus irmãos, eu falo para você, larga tudo aquilo que Jesus já levou na cruz do Calvário, e siga Cristo como deve seguir. Olhando, focando os seus olhos para a cruz. Porque a sua recompensa vai estar garantida, como a gente leu. E eu quero convidar você depois para ler na sua casa, Isaías 53, que relata o que deveria acontecer com Jesus na cruz. Ou melhor, com o Messias, que é Jesus na cruz do Calvário. Amém? Não se esqueça que Jesus não vai voltar de novo para fazer tudo isso de novo. Seria até egoísmo muito da nossa parte. Então, faça aquilo que você tem que fazer hoje. Negue a sua cruz, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, como Jesus mandou. Mas a sua cruz não é um fardo para você. A sua cruz é olhar para aquele que fez aquilo que você deveria estar fazendo hoje, pagando esse preço. Amém? Eu quero chamar a diaconisa Odete para fazer a oração de encerramento. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Em nome de Jesus, amém. Amém? Uma palavra abençoada e eu creio que adentrou aos vossos corações. Mas não esquece de deixar o seu joinha, dá o seu like, compartilha, nos ajude compartilhando, divulgando, dando os seus comentários. Vai lá no link azulzinho, que você acessa direto no YouTube. Vai lá naquela parte azul que tem embaixo lá, no link, acesse por lá. Você compartilha, passa para frente, seja mais um evangelizador, através da nossa vida, através dessa ministração. E se assim o Senhor nos permitir, segunda-feira estaremos aqui de novo, novamente, falando da palavra do Senhor, entregando a mensagem que Cristo colocou no nosso coração. E que as doces consolações e o Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós e que vocês tenham uma semana abençoada. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Amém a todos?